Com mais de 2.000 casos confirmados nessa terça-feira, as UTIs dos hospitais aqui do Ceará já estão com 90% dos leitos ocupados. O Delfim Aziz, hospital público de referência de Manaus, chegou ao limite da capacidade por causa do coronavírus na última sexta-feira. 69 leitos, todos ocupados. A doença avança, o número de doentes cresce e o número de leitos vagos em hospitais do Rio é cada vez menor. A elevação considerável no número de casos e de mortes provocadas pela Covid-19 no Brasil se revela na vida real dentro dos hospitais. Foram 204 mortes entre segunda e terça-feira, totalizando 1.532 desde o início da pandemia. A cada dia, as unidades públicas registram a chegada de mais e mais pacientes que precisam de um leito bem equipado para sobreviver. Os primeiros 4 pacientes já estão aqui no hospital de campanha montado pela Prefeitura de Manaus, em parceria com uma rede particular de saúde, onde antes seria uma escola. Em alguns lugares, como Manaus, já existe uma corrida dramática por respiradores e equipamentos de proteção, além de leitos, decisivos para não transformar as próprias unidades em foco de propagação do novo coronavírus. No Rio de Janeiro, há dificuldade até mesmo para atender servidores da saúde infectados. Ela tem 63 anos. É técnica em enfermagem do Hospital Municipal Ronaldo Gazola, referência no tratamento para pacientes com Covid-19. Anita estava na linha de frente no combate ao coronavírus, até ser infectada. Sem leito no hospital onde ela é funcionária, a solução foi buscar atendimento na UPA de Bangu, onde ela fez o teste que deu positivo. Logo em seguida, Anita foi entubada. O aumento da pressão sobre o Sistema Único de Saúde é evidente, o que acende o alerta do contágio em massa de quem não tem plano de saúde. No Brasil, cerca de 80% da população já dependem do SUS. Parte desses usuários terá casos graves e dependerá do sistema para combater a insuficiência respiratória. E com um agravante, em muitos locais, a população, tanto com plano de saúde como aquela que vai precisar do SUS, não responde aos apelos para ficar em casa. Duque de Caxias é um desses municípios. A última cidade da Baixada a adotar restrições para o funcionamento do comércio é a segunda em número de mortes em todo o estado do Rio. Ontem, o teste do prefeito da cidade, Washington Reis, deu positivo para a Covid-19. Até que ponto a população de baixa renda está mais vulnerável ao novo coronavírus? O protocolo de atendimento do SUS está adequado para cumprir o papel de evitar um número maior de mortes? Quais são os maiores desafios do Sistema Único de Saúde nessa fase da pandemia? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic, ambos em home office, e neste episódio a gente conversa com a pneumologista Margarete Dalcomo, fundadora e pesquisadora do Centro de Referência Professor Hélio Fraga da Fiocruz e colunista do Hora da Ciência, um espaço criado pelo Globo com a participação de médicos e cientistas para analisar os principais temas relacionados à pandemia. Fique com a gente. Doutora Margarete Dalcomo, a população pobre do Brasil, que é expressiva, muito grande, sempre lidou com as dificuldades de acesso a atendimento básico, prevenção, muitas vezes, de doenças crônicas. O quanto que esse quadro pregresso pode interferir na qualidade da resposta desses pacientes a, eventualmente, a contaminação pelo coronavírus? Bom, em primeiro lugar, é preciso que nós sejamos bem claros, né, que essa população sempre se valeu, né, pelo menos nos últimos 20 anos, de uma coisa extraordinária que o Brasil tem, que chama-se SUS. Coube ao SUS, nessas últimas 2 décadas, dar resposta a grande parte dos problemas que atinge a população, sobretudo a mais desassistida, e lembrando que o SUS responde por 80% praticamente da resposta à população brasileira. Então, nesse momento, o SUS, eu já disse isso mais de uma vez, o SUS está enfrentando a sua prova definitiva de, digamos assim, de resposta, de desafio e de resposta ao mesmo tempo. Por quê? Porque caberá a ele responder a essa epidemia. Não é a rede privada, que atende a 20% da nossa população, que tem seguro. Então, essa população desassistida, ela já tem um hábito
de frequentar as unidades básicas de saúde por tudo que o SUS oferece. Então, por exemplo, diabetes é tratado na rede pública, tuberculose é tratado na rede pública, as doenças crônicas são tratadas. Quando eu digo tratadas, isto significa que são providos os medicamentos protocolares, digamos assim, para essas doenças. Então, todo diabético já está habituado aí, o pré-natal e uma série de coisas para as quais as pessoas já estão acostumadas a ir. Nesse momento em que nós estamos fazendo todo um discurso, digamos assim, muito bem orquestrado com as ações de saúde, que é momento do isolamento social, essa rede básica capilarizada que a gente tem hoje no Brasil, sobretudo nas áreas de grandes urbes, né, digamos Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Porto Alegre, Fortaleza, enfim, o SUS precisará dar resposta. A Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal pedem a contratação de profissionais para os hospitais no Rio. A falta de leitos é um problema não só para quem está com coronavírus. Pacientes com outros problemas de saúde precisam de atendimento, mas não conseguem. Então, como é que nós vamos assegurar que essa resposta seja robusta nesse momento em que a estratégia de organização precisa ser muito bem arquitetada pelas autoridades sanitárias e pelos profissionais de saúde que estão na rede básica? Esse é o desafio que nós enfrentamos nesse momento. Agora, quem é mais pobre já sai em desvantagem, né, doutora? Seja por ter doenças pré-existentes ou por viver em locais onde não tem muitas vezes nem água, ou não tem acesso ao sabão, não tem acesso ao álcool gel, já está em desvantagem, né? Não, você já decola com atraso, né? Vamos dizer assim, né? Porque por isso é que o nosso discurso, desde o início do primeiro caso da epidemia, né, e eu particularmente já me manifestei sobre isso várias vezes, né, era preciso uma iniciativa não apenas governamental, né? O Brasil tem uma concentração de renda absolutamente iníqua, absolutamente indescritível, né? Talvez das mais constrangedoras do mundo. Então, era preciso, e hoje a gente vê de maneira muito positiva e até de certa maneira nos consola, robustas iniciativas vindas da rede privada, da iniciativa privada, do empresariado brasileiro. Então, quando nós hoje vemos um conglomerado de bancos fazendo uma doação para comprar testes diagnósticos em número muito grande, alguns milhões de testes para o Ministério da Saúde, ou um grande banco, dos maiores bancos brasileiros, fazendo uma doação para o Fundo de Saúde de 1 bilhão, isso significa, ou empresas menores que estão produzindo máscaras e que estão distribuindo aos profissionais da rede básica de saúde, às comunidades carentes, outras iniciativas de diversos, digamos, tamanhos e graus, doando cestas básicas. Né? Desde o início eu disse, nós não temos que ter constrangimento, ou nós vamos assistir a essas populações que representam, fazem parte desse conglomerado dos 40% da economia informal no Brasil, ou nós vamos ter uma tragédia humana muito maior. Então, não adianta nós termos esse pudor de não falarmos em assistencialismo. Esse é o momento em que o assistencialismo representa dar as mãos uns aos outros. Essas pessoas precisam não adianta fazer discurso de álcool em gel, eu nunca fiz isso. Para a população pobre precisa de água e sabão. Porque muitas vezes você falar em isolamento social numa comunidade que tem a densidade demográfica de algumas comunidades aqui do Rio de Janeiro ou de São Paulo, né? Você falar em isolamento social no Paraisópolis, ou na Rocinha, ou em São Gonçalo, ou na comunidade de Manguinhos, é uma coisa quase, a gente ficaria envergonhado de fazer isso. Então a gente está fazendo um discurso que medicamente nós conhecemos, que possa ser minimamente eficaz. E o que é minimamente eficaz? É dar a essas pessoas condições de ter água limpa, sabão para lavar e fazer higiene, luvas, máscaras para poder se mobilizar nas suas comunidades minimamente e ter o apoio das lideranças comunitárias, que em algumas regiões tem sido uma coisa muito bonita. As lideranças comunitárias entenderam, e o discurso delas tem mais permeabilidade até do que o nosso, né, de que elas podem ajudar, e elas estão ajudando. Então isso é muito bom.
Doutora, voltando a falar um pouquinho sobre o SUS, os protocolos dos hospitais públicos hoje, na sua avaliação, já estão bem definidos para dar um tratamento racional aos pacientes que chegarão e que já estão chegando com o coronavírus? Olha, essa racionalidade, né, que é uma boa palavra nesse momento, ela permeou, a meu juízo, todas as discussões desde o início. Quando nós nos reunimos como um grupo de especialistas de diversas sociedades médicas e diversas instituições, inclusive a Fiocruz, que é onde eu trabalho, né, no sentido de subsidiar o Ministério da Saúde nessas ações, elas também contemplavam um pouco a necessidade de que a dinâmica, digamos assim, de funcionamento desde a rede básica até os hospitais, e aí nesse caso ficou claro de que nós precisaríamos, sem dúvida, dos hospitais de campanha. Então hoje a racionalidade eu diria que existe, mas o que, a meu ver, ainda não está assegurado é um timing, né? Digamos assim, um pareamento de velocidade igual entre idealizar um modelo e botar esse modelo em prática quando nós vemos as dificuldades pelas quais nós estamos passando. Por exemplo, para dar um exemplo claro, que todo mundo sabe, a opinião pública está ciente disso, que é a questão dos equipamentos de proteção individual para quem trabalha na linha de frente. Então, quando nós hoje pedimos a iniciativa privada, estamos sendo atendidos, não sei se numa escala que já possa responder por tudo, que as pessoas precisam de máscara para trabalhar e para se locomover, isso é fundamental. Mas e os outros equipamentos de quem trabalha em hospital? Indústrias do Rio se uniram para produzir itens específicos para profissionais de saúde. Sabe aquelas máscaras de proteção facial que os alunos das universidades começaram a fazer? Isso nas impressoras 3D? Pois é, uma indústria que estava parada começou então a fabricar o produto em grandes quantidades. A iniciativa é da Firjan, a Federação das Indústrias do Rio, em parceria com o Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado. Entendeu? Então hoje há um problema que não é só do Brasil. Existe a racionalidade, nós temos os cálculos de quanto nós vamos precisar de leitos de hospitais de campanha, mas a otimização, botar isso tudo para funcionar, essa máquina toda, ter recursos humanos qualificados, lembrando que ter um doente na rede primária é uma coisa, esse doente está sintomático, ele será orientado para ficar em casa, isolado da família na medida do possível, mas ter um doente grave que vai corresponder a 20% do número de casos, que vai precisar de uma assistência pelo menos em emergência, que vai precisar de uma imagem pulmonar, tomográfico, pelo menos um raio-x, isso já começa a complexificar e gerar uma demanda para a qual talvez nós ainda não estejamos completamente preparados. E os leitos dos hospitais de campanha começam agora a ser utilizados. Então, o número ofertado me parece muito bem calculado. Até no Rio de Janeiro nós teremos 400 leitos, se eu não me engano, no Rio Centro, mais outros 400 leitos no Maracanã. Então, assim, há uma oferta, mas isso ainda não está funcionando, de modo que eu hoje tenho uma grande preocupação, é que a ruptura das recomendações, né, eu diria que não seguir as recomendações que nós, de maneira tão consciente, seguras de que essa é a arma mais poderosa, que é o isolamento, as pessoas não saírem de casa, ela tem sido muito substantivamente não cumprida, sobretudo no Rio de Janeiro, onde eu vivo e eu estou vendo. O movimento de carros, de pessoas na rua ontem e hoje é muito maior do que há uma semana atrás, quando deveria ser exatamente o contrário. Nós deveríamos estar nessa semana em que estamos e nas duas próximas muito mais rígidos no isolamento social. Lembrando um exemplo fácil de entender, é assim que Nova York vai conseguir controlar. O governador Andrew Cuomo disse que Nova York está conseguindo achatar a curva de contaminação 3 semanas depois do começo do isolamento social. Então, Nova York, que está enterrando seus cidadãos em cova rasa, a cidade mais rica do mundo, vai conseguir controlar a epidemia, lembrando, fazendo rígido isolamento social. Não há outra maneira, todo mundo sabe.
Doutor, e esse descumprimento do isolamento, a gente tem observado, a senhora citou o exemplo do Rio, muito fortemente nas comunidades, na Baixada Fluminense e assim em outras regiões do país, né? Os dados já mostram esse avanço do coronavírus nessas regiões com menor poder aquisitivo? Sem dúvida, sem dúvida. Se nós formos olhar os números, né, todas as taxas que nós temos no Brasil, pelo controle do sistema de mortalidade, nós já podemos ver que, comparando com há um ano atrás, o número de mortes por síndrome respiratória aguda grave, ou pneumonia, ou gripe de modo geral, nesse mês de março foi muito maior. Então, como nós não temos teste para todo mundo, que é um outro problema logístico importante, nós podemos atribuir medicamente, sem medo de errar, de que um número grande dessas mortes são devidas à Covid-19 que morreram sem diagnóstico. Nós não podemos, nós não temos nenhum medo de dizer isso, porque nós conhecemos esses números, nós trabalhamos com isso, né? Então, assim, isso nos preocupa muito, né? Que possa haver muitas mortes sem diagnóstico, né? Isso ocorre numa epidemia, em qualquer epidemia isso pode ocorrer, né? Pacientes que não foram vistos adequadamente, que eventualmente não receberam internação hospitalar num tempo que fosse suficiente para salvar a vida, e sem dúvida nenhuma os hospitais de campanha são uma grande arma para salvar a vida, mas existe esse gargalo, digamos assim, do número enorme de sintomáticos respiratórios, sobretudo agora, chegando o outono, onde nós sabemos que a incidência das viroses respiratórias ela é sazonal e ela vai ocorrer. Então vai ter muita gente que vai ter sintomas de resfriado, de um vírus que não tem tanta complicação quanto esse novo coronavírus, o SARS-CoV-2, né, e que vai procurar assistência de saúde, vai ter que ter alguém que faça essa triagem, digamos assim, né? Eu não gosto muito desse nome, né, mas assim, que faça o diagnóstico diferencial, é isso, né? Então isso é importante, mas é complexo, não é simples. Nós precisamos de recursos humanos muito qualificados. Esses recursos humanos são difíceis, não tem tantos intensivistas assim, não tem tantos anestesistas, não tem tantos pneumologistas, infectologistas que possam dar conta do número enorme que repentinamente será usado. Vocês estão vendo que estão sendo mandados colegas de outros lugares para trabalhar em Manaus, porque a situação de Manaus preocupa muito o país todo, né? É muito grave lá. E o sistema de saúde já está estourado. É que eu tenho dito desde o começo, desde há 40 dias. Temos dois problemas pela frente. Lá atrás eu dizia, o vírus e o desemprego. 40 dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Mas está chegando e batendo forte o desemprego. Doutora, tentando pegar até um pouco emprestada a palavra do presidente da República, Jair Bolsonaro, de que o vírus está indo embora ou alguma coisa assim, tentando ser um pouco otimista. A gente tem algum dado, alguma coisa da ciência que demonstra que eventualmente o vírus está indo embora, ou que o comportamento da temperatura do Brasil talvez nos auxilie a não ter uma característica de contaminação, de dispersão desse vírus no Brasil de forma diferente, por exemplo, de países da Europa ou dos Estados Unidos? Não, a gente não tem nenhuma demonstração científica de que isso possa ter influência, não. Até porque quando a epidemia eclodiu na China, rapidamente ela eclodiu em países como Singapura, Tailândia, que não tinham temperaturas baixas, né? Tinham temperaturas muito mais altas. Então, não há nada que prove que eventualmente um clima tropical ou subtropical tenha influência na disseminação desse vírus, né? A questão é ele encontrar condições propícias, considerando a sua alta taxa de transmissibilidade, né? Lembrando que nós não estamos falando de uma doença que se transmite de uma pessoa para outra. É uma doença que se transmite de uma pessoa para, no mínimo, 3 outras, dependendo do ambiente onde ela esteja. Então, isso é que faz com que essa exponencialidade seja muito assustadora. E é por isso que nós somos cada vez mais, depois de todos os trabalhos que tão rapidamente foram feitos nesses 4 meses de existência da epidemia, desde que ela apareceu na China, né, o número de trabalhos publicados, a literatura tem tido uma agilidade em publicar trabalhos cuja qualidade muitas vezes deixa a desejar, mas no sentido de criar realmente uma massa crítica
para que nós possamos avaliar num tempo histórico que a gente vai poder recuar e vai poder fazer uma reanálise desses trabalhos. Provavelmente muitos não seriam aceitos em condições normais, mas diante de uma doença nova é muito desejável e louvável que assim seja. Com isso eu quero dizer que já passou muito de 1.000 o número de trabalhos publicados na literatura médica sobre todos os aspectos de disseminação da doença, tentativas terapêuticas, enfim, modalidades de ventilação em paciente grave internado em CTI, controle na rede básica, enfim, tem informação praticamente sobre tudo, né? As características da doença, de não ser apenas uma doença respiratória, mas ser uma doença sistêmica que compromete outros órgãos do corpo que não o pulmão, né? Tudo isso já está bastante demonstrado. Então, assim, o fato é que, resumindo, né, nós temos diante de nós um desafio para o qual todas as alternativas têm que ser muito bem orquestradas para que elas resultem numa diminuição da velocidade de transmissão. É isso que eu acho que é o mais importante agora. Do ponto de vista da ciência, como é que a gente lida com essa difícil situação, né, que é manter o isolamento social, mas ao mesmo tempo atender as necessidades das famílias que precisam se sustentar? Eu acho que, vou repetir, né, acho que a gente tem dito isso muitas vezes, né, nós temos que assisti-las, nós temos que chegar até elas. Há que haver a mesma capilaridade que alguns serviços têm, como é o modelo do SUS, esta capilaridade tem que ser alcançada, levando água, um pouquinho, no mínimo de saneamento que de modo emergencial possa ser conseguido, sabão líquido, comida e remédios para aqueles pacientes crônicos que dependem do SUS para a manutenção das suas doenças crônicas. Isso é fundamental, né? Fundamental. E se a isso tudo pudesse se juntar um pouquinho de firmeza humanitária, digamos assim, né, seria ótimo. Doutora, para a gente encerrar, qual é a perspectiva de futuro, né? Passada essa pandemia, a tendência é que a desigualdade se agrave ainda mais, né? Teremos certamente muita gente sem emprego, uma depressão aí, talvez comparável àquela do final da década de 1920. A pressão sobre o SUS vai aumentar, tem a perspectiva de desenvolvimento de outros tipos de doenças crônicas, doenças mentais. Qual é o prognóstico que está sendo tratado para o pós-pandemia? Acho que a sua pergunta já é a resposta. Tudo isso é fato, né? Então, eu acho que isso só vai ser minimamente suavizado, minimizado no impacto social que isso possa ter se nós mantivermos uma consistência de distribuição de renda. Se isso não houver, nós não vamos conseguir. Nós vamos fazer uma ação, digamos assim, aguda, num momento, durante o ano de 2020, mas o que será 2021 se essas iniciativas que estão sendo tomadas agora, numa escala talvez nunca vista antes no Brasil, do ponto de vista da iniciativa privada, em relação aos mais desassistidos, se isso não se mantiver? Porque nós temos que pensar que até a retomada, né, recolocação no mercado que já é informal, desses 40% da economia do Brasil, quer dizer, nós precisaremos ter o que eu chamaria uma consistência de ajuda, né? Então, esses programas todos que estão sendo criados, de provimento, ajuda ao SUS na rede básica, provimento de cestas básicas, provimento de qualificação dessas pessoas que estão fora do mercado formal, isso tudo tem que ser mantido, né? O Brasil vai ter que elaborar, como outros lugares do mundo também, e as próprias nações ricas que já estão fazendo isso, né? Um sistema um sistema digamos assim, de incorporação de práticas que antes não eram feitas. Eu acho que é por aí, né? Quer dizer, eu queria concluir dizendo, né, quer dizer, a gente não tem um umbral, né, uma porta para atravessar, como num filme ou num sonho, né, e vamos chegar num outro ambiente. Não há esse rito de passagem, ele é lento. E essa incorporação, o mundo não pode sair disso tudo pior. E o mundo não pode sair igual. O mundo tem que sair disso melhor. O ser humano tem que sair disso melhor do que nós entramos, né? Lembrando de que tudo isso, né, tudo isso ocorre pelo que o homem faz com a própria natureza, né?
Doutora Margarete Dal Como, muitíssimo obrigado e um ótimo trabalho para a senhora. Obrigada, doutora. Um abraço. Obrigada para vocês também. Bom dia. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao coronavírus está gratuito. Não precisa ser assinante do Globo. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.